Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Maurício Ruffi, o brasileiro que tá muito bem no UFC. Eu vou assistir aqui alguns momentos da luta dele lá no Contender Series, porque pra mim foi uma das lutas um pouco mais difíceis, tá? O cara que ele lutou é muito bom, vocês vão ver aqui então alguns detalhes, a gente vai dar uma analisada, ver se ele é bom mesmo, enfim, tirar as nossas conclusões. Mas antes de começar, só queria lembrar vocês que o grupo VIP de apostas que vocês tanto pediram, né, já está funcionando, sou parceiro, tem atletas profissionais, tá, que fazem as análises e também colocam ali os seus piques e tudo. Então se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, tá? E claro, se você também não tem conta na própria parceira oficial de apostas do UFC no Brasil, o link tá no mesmo comentário fixado, que é a Stake. Então os dois links estão aí, se você quiser, fica à vontade. E bora lá então falar do Maurício Ruffi. Tá, vamos lá, eu vou colocar aqui alguns momentos da luta, né? Lembrando, ele teve a luta com o Bobby Green recente, né? Só que ele nocauteou muito rápido, aquele chute espetacular que eu já falei, então ali eu não vou chover no molhado, né? Então peguei uma luta que durou um pouco mais, que a gente tem conteúdo para analisar. Então vamos lá. Como vocês estão vendo aí na tela, né, ele acabou tomando logo no comecinho da luta, ó lá, 17 segundos ele tomou um primeiro low kick. E por que que eu tô frisando isso, né? É só um chute, todo mundo toma chute baixo. Mas aqui o que acontece? Ele realmente tomou o chute, não conseguiu fazer muito para evitar. Só que a partir desse chute, mais um ou outro ali, ele já começou a defender muito bem. Então não é aquele cara que, pô, na luta tomou um, tomou dois e você vê que ele não tem recurso para defender. Aqui não, é que ele tomou um e depois já começou a defender, seja tirando a perna para trás, seja levantando a perna para cima, seja jogando a perna no próprio movimento do chute, ou mesmo tentando fazer check, enfim, ele deu jeito ali de evitar, porque foram muitos chutes baixos, tá? O cara é muito bom de trocação que ele enfrentou. Aqui, ó, olha a diferença já, 29 segundos de luta. Aqui ele já, ok, o chute acaba pegando, mas olha como a perna do cara não chegou e olha como ele já vai tirando a perna. E aí ele levanta e o chute do cara pega, mas já pega, tipo assim, meio que não atingindo em cheio, né? Ele já dá aquela amortecida ali. Esse tipo de, entre aspas, defesa, não é necessariamente uma defesa, mas é um alívio ali pro impacto, né? Então já melhora bastante, porque se ele tomasse todos esses chutes em cheio, provavelmente ele não ia durar até o final da luta, né? Aqui, ó, mais uma vez, ó lá, ó como o chute não chega e olha a perna dele, ó, o chute não chegou, aí tá chegando, mas olha o joelho dele onde já tá, né, como ele já tá levantando a perna, e aí ele joga de lado, ó, joga de lado a perna, claro, a perna do cara no chute meio que empurra ainda a perna dele, mas amortece muito bem o impacto, né? Aí ele também chuta baixo, chuta bem, inclusive, ó, de novo, a mesma coisa, ó, o cara vai chutar, ele já tá recolhendo a perna, e aí, no final das contas, o chute do cara pega, mas a perna dele já tá meio no alto, então já dá aquela amortecida. Lembrando, já falei algumas vezes, né? O próprio Poatan faz esse tipo de defesa de chute baixo, né? Você vira o pé ali pra dentro. Então, o que acontece, né? Você vai ver aqui, logo no primeiro round, já teve um monte de chute baixo do cara, né? E por quê? Porque o Ruffi luta com essa base aberta, porque ele gosta de entrar e sair bem rápido. Então, é uma falha nessa base você ficar ali com a perna muito avançada, então tá suscetível a chute, e muitas vezes você tá pesando nela para você poder atacar, e aí depois você usa ela de impulso para sair. Então, se você tá com peso nela, se você tá com a base aberta, tudo isso facilita o cara chutar a sua perna, né? Então, como o adversário era bom de chute baixo, ele foi tentando aproveitar. Por isso que, no caso do Ruffi, que opta por usar essa base, ele precisa ser eficiente nas defesas, ou mesmo nessa forma de tentar amenizar o impacto, porque senão fica difícil, né? Olha lá, chute alto, aqui mais uma demonstração do controle de distância dele, tá? Porque se for ver, o primeiro chute ok, né? O primeiro chute a maioria dos lutadores iam sair porque não tava na distância, né? Olha lá, o Ruffi dá um passo para trás, beleza. Só que aqui, olha como o Ruffi volta para frente. Aqui tava o perigo, porque o cara emendou um segundo rodado, só que o Ruffi percebeu e tirou a cabeça e passou bem mais perto que o primeiro. E a mão dele tava alta também, tudo bem que a mão às vezes num rodado desse não é suficiente, mas o Ruffi tava com reflexo em dia e provou, né? Primeiro chute, ok, mas o segundo ele foi bem rápido. Ó, mais uma vez, ó lá, ó o chute baixo vindo. Aí quando nem chegou ainda, ó a perna dele como ele já tá tirando pra cima e virando de lado o pé, né? E aí vai e passa. Então alivia bastante. Olha lá, mais uma vez, mesma coisa. Vai ter vários, né? Não vou ficar pausando pra ficar repetindo. Aqui o adversário dele, o Mago Medaliev, tentou agarrar ali, não conseguiu. Olha lá, mais um chute onde ele tira a perna. Aqui jab direto, né? Ele gosta muito de entrar com esses golpes retos, mas olha como o adversário dele não é ruim, tá? Inclusive, eu até achei que esse cara ia ter outra oportunidade no Contender Series. Vi que ele não lutou desde essa luta, não sei o que aconteceu, mas é um russo lá de Makhachkala, lá do mesmo lugar do Khabib, que é muito bom, tá? Muito bom. No mesmo lugar do Khabib, do Makhachev, acho que do Ankalaev, né? Tudo no mesmo lugar. Ó, o Ruffi entra com o jab, ele gosta bastante de fazer isso, né? Fintar o jab e entrar com o direto. Aí o direto dele meio que pega, só que olha o contragolpe do cara.
meio contra-golpe Ankalaev, né? Ele que faz isso, né? Joga esse cruzado com a mão da frente e pega, ó como pega no Ruff. Não pega tão em cheio, mas pega, e aí depois ele tenta cruzar mais dois. Então o Ruff gosta muito de entrar com golpes retos, ele troca muito de base, então ele é aquele cara, como eu falei, base aberta, troca toda hora de base se ele quiser, e ele entra batendo com golpe reto. Então é um cara que tá longe de você e do nada já tá perto te acertando. Então é complicado lutar contra ele. Mas aqui o adversário fez um contragolpe que é eficiente, que é cruzar ali com a mão da frente para tentar interromper a sequência. E como o cara tá te atacando, provavelmente ele não vai ter guarda ali, né? Então ele pode acabar recebendo um golpe e se complicar. Aqui, ó, mais uma defesa do chute baixo. Aqui mesma coisa, né? Tirando a perna. Aqui, ó, o adversário soltando a mão, encurralando ele. E olha a diferença aqui que a gente fala de vários atletas que ficam presos na grade. Olha a diferença. Aqui o russo ataca, ele sobe os dois braços para bloquear, bloqueia um, esconde o rosto no segundo, sobe a guarda para bloquear o terceiro, e nesse momento ele já tá saindo de lado. Ó como ele já sai da grade. Ó lá, ele gira e sai. Então, se ele só se preocupa em não apanhar, ele vai ficar preso ali só com a guarda fechada. Mas não, ele levantou os braços, bloqueou e já na movimentação saiu girando. Já fez as coisas ao mesmo tempo. Mais chute baixo aqui. Aqui, ó, de novo, o russo tenta encurralar, tenta bater. Ele não pode ficar na grade. O que ele faz? Primeiro segundo que ele ficou na grade, ele já faz força e inverte. Então você vê o Ruff nessa luta inteira, se ele chega na grade, ou ele gira movimentando, ou se o cara tá travando ele faz força e já inverte. Então ele sempre dá um jeito de não ficar em desvantagem na grade. E é isso que tem que fazer. Não adianta reclamar que o cara tá te segurando. Tem que fazer alguma coisa. É MMA, faz parte, né? Inclusive a grade atrapalha realmente quando o cara te coloca contra ela. Se fosse um ringue, se fosse corda, ia ser às vezes até melhor, né? Porque você movimenta mais. A grade te prende ali, mas é pra isso, porque o grappling tem que ter também a sua efetividade no jogo, né? Afinal de contas é MMA. Ó, chute baixo, esse pegou, tá? Ele não conseguiu evitar muito, mas olha como ele bloqueia bem os golpes, tá? Ele entra na distância, olha lá, ele toma um chute baixo, beleza? Tomou, só que ele tava se aproximando, então ele continua tentando bater, ele tenta bater com a mão da frente, só que ele tá sem postura aqui, por conta do chute baixo. Aí ele tenta, né, continuar entrando, só que o cara bate, mas ele bloqueia um, bota o braço ali, ó, bloqueia o segundo e nenhum dos dois golpes pegou. Apesar dele estar meio sem equilíbrio ali, né, porque o chute baixo meio que tirou a base dele, atrapalhou, ele não foi atingido no rosto, tá? Ele bloqueou os dois mesmo entrando na distância ali do adversário. Aqui o chute rodado, dessa vez não pegou, no Bobby Green pegou, mas aqui não pegou. Aqui o adversário tenta encurtar e olha lá, mesma coisa, olha como ele sai da grade. Ele tava numa posição com o pé de trás quase pisando na grade, e o cara vindo bater nele. Ele sai do golpe andando para trás, já arma o contragolpe com o cruzado de esquerda, e não só joga o cruzado, como ele já movimenta pro lado esquerdo dele, ó. Ele joga a mão, o cara tenta acertar ele, mas também não acerta, e ele já gira ó, e sai da frente. Então, já saiu de novo de uma posição de desvantagem ali. Então, o tempo todo ele tá condicionado, ele deve treinar muito isso, porque é automático, né, a não ficar preso na grade, ainda mais por conta do estilo de jogo dele, né? Aí, ó, chute baixo, pegou bem. Mesma coisa, ó, de novo próximo da grade. Ele sai dando um tapa na cara do cara. Sei lá porque que ele deu um tapa e não um soco, né? Mas ele tava aqui, ó, próximo da grade, o cara de novo tentando encurralar, porque, de novo, esse cara era bom de trocação. Ele andava pra frente o tempo inteiro. Cara, era um cara muito difícil. Pra mim, o adversário mais difícil que ele lutou até agora. Não foi nem no UFC, né? Foi no Contender Series. Mas o cara tenta ser agressivo e bater, ó. Ele sai de novo, movimentando pra esquerda dele, e dá um tapa na cara do cara e o golpe do cara não pega. Eu não sei se foi porque ele tava com a mão aberta e não deu tempo de fechar, sei lá. Mas ele deu um tapa ali. Aí o chute baixo, de novo, ele tenta tirar a perna. Ó, de novo na grade, pra você ver como o adversário... Tudo bem, também tem culpa do Ruff. Ele poderia tentar não ir muito pra esse lado da grade. Mas como ele sai bem da grade, então meio que compensa, né? Mas o adversário dele teve muito mérito em fazer pressão e botar ele na grade, tá? Ele fez muito bem esse jogo. Mas aqui, de novo, olha... Cara, isso aqui é surreal. Olha como a defesa do Ruff funcionou aqui num momento de completa desvantagem. Ele tá preso na grade, né, praticamente. O pé dele tá ali na grade já. O cara vem bater, o Ruff tá com uma guarda meio Poitin, né, com aqueles cotovelos aqui, a mão meio aberta no meio. Só que ele sobe os braços para fazer o bloqueio. Então ele bloqueia de um lado, bloqueia do outro, joga o ombro, bloqueia de novo, esquiva, gruda no cara e não acabou por aí. Ele ainda pega, inverte e deixa o cara de costas na grade. Então assim, cara, genial. Isso aqui é uma lição do que fazer se o cara te botar na grade. Tipo, você já tá na grade, você não tá conseguindo sair, o cara tá vindo babando em você. O que ele fez? Subiu as duas mãos, bloqueou com os dois braços, esquivou quando deu, grudou no cara, girou e colocou o cara na grade. Cara, isso aqui é perfeito. Isso aqui é um frame perfeito do que fazer se você tiver encurralado ali na grade. Você defendeu tudo, o cara não pontuou nada e você colocou ele na posição de desvantagem. Então, pra mim, foi um dos melhores momentos da luta aqui. Aqui, ó, de novo, o cara não para de
explode pra cima. De novo o Ruff vai, tenta se defender, passa o braço e já faz força, gira, ó lá, e sai de novo da posição de desvantagem. Então, por mais que o russo seja agressivo, seja chato, faça força, empurre ele na grade, o tempo todo ele tenta sair. Então, ou ele só movimenta, ou ele gruda e inverte, ou ele bloqueia tudo e também sai. Então, de novo, é ruim você ir pra grade. Isso é óbvio, ele não deveria estar indo ali o tempo todo. Porém, ele tem uma solução para isso, tá? Então, dos males o menor. Né, dos males o menor, porque realmente o cara era muito grande, 1,90 tinha esse adversário, bom de trocação, então era difícil o Ruff não ter que dar uma circulada, uma movimentada, né, mas ainda bem que ele treinou sair da grade, né. Então, de novo, ó, o cara jogando golpe reto e você vê que o cara bota a sequência, bota realmente com vontade, então ele faz o Ruff andar pra trás, não tem muito o que fazer, olha o tamanho do cara. Só que o Ruff, de novo, bateu na grade, pum, saiu pro lado esquerdo de novo. Engraçado que agora eu tô percebendo, ele saiu quase sempre pra esquerda, né? Pra esquerda dele, quase nunca ele saiu pra direita. Aqui, ó, de novo, ele tá na distância, ele gosta muito de fazer isso, tá? É aquele 1-2, só que meio que fintado com o jab, e aí, pum, entra com o direto. De novo, aquela base aberta dele possibilita ele entrar e sair bem rápido, né? Olha lá, o look que ele evita ali. Tem uma postura, eu já falei isso, né, uma vez. A postura dele, a base e esse jogo de golpe reto de entrar e sair bem rápido, muito reflexo e tudo, esse timing que ele tem, lembra um pouco o estilo do Conor. Ó, aqui, de novo, ele gosta de entrar com esse direto, né? Aqui ele nem fintou tanto a mão da frente, né? Ele só levantou, o cara ficou na dúvida ali e veio direto na boca. Aqui o cara, de novo, fazendo força ali na grade. Mais uma vez, o que ele faz? Já inverte logo. Não perde tempo. Aqui ele tentou um rodado, só que o cara tava encurtando já, né? Ó, ele tava... Tipo assim, o Ruff entrou e o cara meio que tava entrando também. Então, quando o Ruff girou, o cara já meio que abraçou ele. Então, o cotovelo não pegou ali, mas o Ruff já virou de frente e conseguiu sair, né? Ainda bem, porque ali ele poderia ter ficado numa posição bem de desvantagem. O cara podia ter grudado de vez nas costas dele ali. Olha lá, o cara de novo, jab direto indo pra frente. E olha aqui, mesmo o Ruff tomando o golpe, ó, ele toma, né? O jab quase não pega. Pega no pescoço ali, não pega muito. O direto vem, o direto pega. Ó, o direto pegou. Ó a cabeça dele. O direto pegou. Só que o que ele faz? Ele tomou o jab direto, o cara tá vindo pra cima. Ele vai bater na grade e deixar o cara bater nele? Não, ele já gira. Ó, como ele já sai meio de lado, entendeu? Ele já anda um pouquinho tentando sair da frente. E o cara foi reto também, né? Então também facilita um pouco. Ó, de novo, direto isolado mesmo. Ó como ele é bom na trocação. Ele tá olhando pro peito do cara, eu também tenho essa mania. Eu não consigo olhar no rosto quando eu tô fazendo sparring, não. Assim, eu olho no peito, né? Pra mim, me dá... Minha visão periférica me ajuda a ver a mão e perna ao mesmo tempo. Se eu olho no rosto, parece que não me dá a mesma sensação. Parece que eu perco visão se eu ficar olhando na cara. Então eu faço que nem ele, eu olho no peito. Olha no peito e aí vem o direto do nada, ó. O cara, pra você ver como o cara tava sem distância, né? O cara achou que não ia pegar, o Ruff só jogou, pum. Ele usa muito bem esses golpes, né? Porque como ele joga nas duas bases, ele trabalha muito dos dois lados. Aqui é a mesma coisa, o cara achou que ia vir o direto, porque, ó, ele tava armado de novo, meio que pra, ó lá, fingir que ia jogar o direto, ó o ombro direito dele, como ele vai entrando, né? Ele entra ali, o cara acha que vem o direto, fecha o rosto. Só que não vai vir a mão do direto de novo, ele joga no corpo do outro lado, ó. Genial, né? Realmente muito, muito bom. Aqui, a mesma coisa, movimentando os ombros pro cara ficar confuso, aí ele entra cruzando. Ó, tira a cabeça e joga direto no corpo. Aqui foi muito bom o movimento, só que meio perigoso, né? Porque, tipo, ele acerta, o cara tenta jogar o jab, aí beleza, o Ruff consegue jogar o golpe, pega meio de raspão ali, mas pega. Só que o cara, ele ficou com medo de vir 1-2, porque o Ruff dá muito 1-2, né? E aí ele ficou com a mão direita dele bloqueando o rosto, porque ele já imaginou que vinha um segundo. Mas não veio. Então, se o cara aqui tivesse armado contra-golpe, ao invés de só se fechar, poderia ter pego em cheio, porque olha como o Ruff estava exposto, né? Quando você dá esse golpe no corpo, geralmente você avança com a cabeça, fica um pouco perigoso. Mas ainda bem que o cara tava só com a guarda fechada, ele não jogou a resposta, porque, ó, esse timingzinho dele tirar a cabeça aqui, ó, com a guarda baixa, o cara poderia ter botado uma mão direita ali, mas o cara tava preocupado com a defesa, então não colocou. Mais um direto, né? Só para ter uma aula aí de golpes retos, né? De novo a mão direita em cheio, o Russo tenta responder com o cruzado, mas o Ruff já sai do golpe. Aqui, ó, o cara gruda, aqui é o final da luta, né? Quando ele grudou para derrubar, aí ele perdeu a luta de vez. Ele tentou a cotovelada, o Ruff, né? Mas o cara já tava perto demais. De novo, não pegou. Pegou, mas não pegou, né? Pegou um pouco assim na cabeça, não sei se isso inclusive que atrapalhou o cara, talvez, né? E aí o cara acaba caindo por baixo, talvez a cotovelada realmente tenha atrapalhado. Aí ele já vai pra montada e aí o Russo vira o passageiro da agonia no ground and pound e o Ruff acaba nocauteando. Então assim, a luta foi muito boa, deu pra ver muita coisa do Ruff. Ele já fez, claro, as lutas dele no UFC, como eu falei, conseguiu seus nocautes também, seus bônus e tudo. Porém essa luta tem um pouco mais de material, porque de novo, durou e o cara era muito bom, tá? O adversário dele realmente era muito bom. Eu, se fosse Dana White, até teria dado uma chance pro cara, botado pra lutar de novo no Contender, ou mesmo contratado.
contratado, porque eu gostei bastante do que o cara aí mostrou, tá? O cara realmente é muito bom. É que o Ruff é melhor ainda, mas o cara é bom. Tem um bom material aí esse cara. O Ruff é mais novo, além de ser melhor, é mais novo ainda por cima, né? Então todo sentido ter contratado o Ruff e ter vencido também. Mas o Russo é um cara que me chamou a atenção, eu gostei. Então as outras lutas ele, ok, lutou bem também, óbvio, nocauteou, deu um chute brilhante no Bobby Green, mas para dar uma analisada nos costumes, nos padrões do Ruff, essa luta aqui eu acho que foi melhor. Então é isso, tá? Minha conclusão é de que ele realmente luta muito. Obviamente não é um lutador perfeito, não existe um lutador perfeito. Tem coisas aqui que dá para você ajustar, para você melhorar. Tem muitas áreas ainda que ele vai ser testado. Enfim, tem muita coisa pra gente ver. Mas, assim, de bate pronto, né? Por essas primeiras performances e por essa performance, realmente dá pra ver um cara extremamente diferenciado, não só na trocação, mas também em toda a sua estratégia para sair da grade. Enfim, um cara novo e com muita qualidade, realmente lapidando e evoluindo, só Deus sabe onde esse cara vai parar, realmente é muito bom, tá? Mas eu quero saber, claro, a sua opinião, comenta aqui embaixo, o que você achou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!